Fala pessoal, tudo bem? Continuando aqui a nossa sériezinha Análise Crítica. Estão gostando? Se estão gostando, comentem aí, tá pessoal? E é claro que eu não vou falar só de análise crítica também. Eventualmente, se surgir um outro tema, eu posso interromper e falar de outro tema e depois continuar, tá bom? Pessoal, antes de eu continuar esse vídeo aqui, deixa eu só colocar duas erratazinhas aqui no vídeo. Dois esclarecimentos, tá? Naquele vídeo que eu falei da genealogia de Mateus, eu falei que a prostituta Raabe, vocês podiam encontrar em Juízes, eu acho que é 2:1, se eu não estou enganado. Mas na verdade o livro é errado, tá pessoal? Não é Juízes, é Josué. É que como esses dois livros têm a abreviatura parecida, um é JS, o outro é JZ, e eu com esse óculos eu não enxergo de perto, só de longe, então eu acabei confundindo. Se bem que eu já sou meio confuso para nomes também, né? Então eu acabei confundindo, eu falei Juízes, mas é Josué. Agora o que me chamou a atenção foi o rapaz que postou o comentário notando o meu erro, que ele falou assim, não tem nenhuma prostituta Raabe na Bíblia. Eu olhei todo o livro de Juízes e não achei. Eu digo, será que ninguém conhece a história da prostituta que ajudou os dois espiões? Que Josué vai, antes de entrar numa cidade, ele manda 2 espias, e tem uma mulher que é prostituta que ajuda eles. Engraçado, né? Tem gente que parece que não conhece a própria Bíblia. E outra erratazinha, que não é bem uma errata, teve um rapaz que comentou tanto no vídeo quanto no meu WhatsApp, que Salatiel não é pai de Zorobabel. Que na verdade aqui entre um nome e o outro tem Pedaías. Salatiel gerou Pedaías e Pedaías gerou Zorobabel, que nem vocês podem ver em 1 Crônicas 3. Mas só que na verdade, pessoal, essa fórmula aqui que Mateus usa, ela é aceitável. Primeiro que eu mencionei no vídeo que Mateus omite alguns nomes, né? Porque ele omite alguns nomes para fazer aqueles grupos de 14. De Abraão até Davi são 14 geração. De Davi até Zorobabel, 14 geração. De Zorobabel até Cristo, 14 geração. Então Mateus omite alguns nomes na genealogia dele. Mas essa fórmula daqui é aceitável, porque é comum na cultura judaica você utilizar às vezes o nome de alguém que foi mais proeminente do que alguém que foi mais insignificante. Tanto que o livro de Neemias, que é o livro do Velho Testamento, aqui ó, Neemias, Velho Testamento, aqui em Neemias 12:1, diz assim, ó. Esses são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, Saraías, não sei o que, etc. Aqui, ó. Ele usa a mesma fórmula. É que nem, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. No Novo Testamento tem uma passagem que Jesus é chamado Cristo, filho de Davi. Ó, filho de Davi, tem piedade de nós. Hosana, o filho de Davi. A gente sabe que Jesus não é o filho biológico de Davi, não tem nem como. Mas ele era chamado de filho de Davi por ser um descendente e Davi ser um personagem proeminente, o rei Davi. A mesma coisa aqui, Salatiel tem um pouquinho mais de protagonismo, então às vezes se omite o nome de Pedaías. Às vezes você fala Zorobabel, filho de Salatiel, tá? Porque Salatiel era um pouquinho mais conhecido, tá bom? Agora vamos à nossa análise crítica de hoje. Eu não vou falar de batismo, pessoal, porque eu já fiz um vídeo recente, inclusive, falando da farsa do batismo. É que nos 4 evangelhos, a história de Jesus começa praticamente com o batismo de João Batista. Mas como eu já fiz, eu vou pular, eu vou partir direto para a tentação. Tá? Se eu lembrar, eu coloco aqui na tela final o vídeo sobre o batismo. Então vamos lá. Segundo Marcos, que é o relato mais antigo, deixa eu achar aqui Marcos. Eu estou me adaptando para enxergar com óculos, porque ele não é bifocal. Então de perto eu tenho dificuldade de ler as coisas. Às vezes eu vejo assim por baixo do olho, às vezes eu levanto o óculos, etc, etc, etc. Marcos 1:12 fala assim. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. E vivia entre as feras. E os anjos o serviam. Bom, as feras aqui, pessoal, a gente entende que são os animais que habitam o deserto. Por exemplo, uma serpente, um escorpião, etc, etc. Agora, os anjos o serviam, aqui nós temos esse termo aqui em grego. Deixa eu tentar escrever aqui. Que é diaconel, ou diacônio. Esse termo grego, pessoal, ele literalmente significa, servir à mesa, que era o trabalho dos escravos do mundo antigo. Ou ir até a mesa, ou servir à mesa, ou nesse sentido, tá? Então, quando o Marcos, que é o relato mais simples e o mais antigo, que até serviu de base para Mateus e Lucas, fala que os anjos serviam a Jesus, eles serviam em que sentido? Porque a gente pode pensar em várias formas de uma pessoa servir a outra. Eu creio que ninguém que está vendo esse vídeo vai pensar que era uma servir sexualmente. Eu acho que não. Então, se não era uma servidão sexual,
No que os anjos serviam a Jesus? Nós podemos deduzir, pela simplicidade do texto, que era com comida e água. Porque não ia ter sentido os anjos estarem com Jesus para não fazer nada, sendo que o texto fala que eles serviam. Então eles faziam o quê? Jogavam baralho com Jesus? Ficavam distraídos, cantando para Jesus? Não. O mais provável é que eles levassem comida e água para Jesus. Jesus estava entre as feras. E aí fica a problemáticazinha da tentação, começa aqui. Como é que fica então um Satanás como um ser espiritual, metafísico, ali com Jesus, se ali também tinha anjos servindo Jesus? Vocês notaram que ficaria um crossover esquisito? Ia ficar pior que a Marvel. Ia estar o Satanás ali de um lado e os anjos ali do outro. Faz algum sentido para vocês? Não. É porque o termo Satanás, como nós já vimos aqui no canal, nada mais é do que adversário, opositor. Não é literalmente um ser metafísico. E na maioria das vezes é aplicado ao próprio homem, quando o homem tem uma ideia adversa. Por exemplo, Jesus fala que ele tem que ser preso, morto, entregado aos gentios e padecer na cruz. Aí Pedro toma a palavra e fala: mestre, nós não vamos permitir que isso aconteça. Aí Jesus se vira para Pedro, não para um ser espiritual, e Jesus fala o quê? Aparta-te de mim, Satanás, porque tu pensas mais nas coisas dos homens do que nas coisas de Deus. O que Jesus estava dizendo? Que Pedro estava tendo uma ideia oposta ao que ele deveria passar, a paixão. Então Satanás tem esse sentido. Lembrando que a Bíblia não foi escrita em português nem em 2020, tá? Não existe um ser metafísico chamado Satanás. Então o que Marcos está informando aqui no relatório mais antigo é que Jesus foi para o deserto, 40 dias, e esse Satanás que tentava ele poderiam ser as próprias ideias de Jesus. Será que eu devo ser um rei de Israel, como diziam as profecias? Ou será que eu devo apenas pregar a queda de Jerusalém e tentar salvar meu povo? Era isso que estava passando na mente de Jesus. E ele estava sendo servido. Simples, uma coisa bem simples. Esses 40 dias, com certeza é uma tipologia, os 40 anos no deserto, né? Que o povo hebreu ficou 40 anos e o povo hebreu tentou a Deus no deserto, né? Então é uma tipologia, tá? Agora, o que acontece? Quando chega em Mateus e Lucas, o cenário já muda. Segundo Mateus e Lucas, Jesus teve fome. E aí, como é que fica, pessoal? Aliás, como que eles sabiam que Jesus estava sentindo lá, ou que tinha anjos servindo ele, se Jesus estava sozinho? Eu sei que os crentes vão dizer: não, mas Jesus contou para eles depois, amadinho. Mas a questão é, então Jesus contou que ele estava sendo servido por anjos, né, diaconeu, ou Jesus contou que ele teve fome? Por que Mateus e Lucas colocam isso daqui, que ele teve fome? Contrariando até uma fonte que eles com certeza usaram, que era Marcos. Por quê? Porque Mateus e Lucas, eles pegam esse relato simples e eles acabam transformando numa cena onde há 3 tentações de um suposto ser metafísico com Jesus. Então por isso que eles acrescentam isso daqui, ó. Teve fome. Qual foi a primeira tentação de Jesus? O diabo virando para ele falou: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Por quê? Porque Jesus estava com fome. Então na ideia dos autores, Mateus e Lucas, era justamente isso, esse confronto que Jesus estava passando. Ele estava com fome, aí ele deve ter pensado assim: se eu sou realmente o filho de Deus, eu poderia transformar essa pedra em pão e comer um pouquinho, né? Estou com fome mesmo. Essa era a ideia original dele. Desculpem a interrupção, é que tinha gente na porta, tá, pessoal? Então, continuando. Então, o fato de Jesus ter fome tem a ver com a primeira tentação dele, que é a vontade de transformar pedras em pão. Não é um ser espiritual que está ali tentando provar Jesus de alguma forma, ou querendo tentar ele. Até porque se os cristãos dizem que Jesus é Deus, Tiago fala que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então ali era a própria fome de Jesus que levou ele a querer transformar as pedras em pão, contrariando Marcos, que disse que ele estava sendo servido por anjos. A segunda tentação é o quê? Lucas e Mateus, eles invertem a ordem cronológica, tá? Então eu vou tomar como segunda tentação aquela de que o diabo fala para ele assim. O diabo mostra para ele todos os reinos da terra e fala: tudo isso eu te darei se prostrando-te me adorardes, tá? Só que aí tem uns probleminhas aí, pessoal. Será que era um ser espiritual oferecendo tudo aquilo para Jesus? Segundo o Velho Testamento, Nabucodonosor e Ciro, o rei da Pérsia, vou colocar aqui o persa, na Bíblia fala que esses 2 personagens, Deus tinha dado todos os reinos da terra para eles.
Primeiro vamos voltar à questão da Terra, que eu já falei. Toda a Terra não é todo o planeta, era só um mundo conhecido. E primeiro Deus promete a Nabucodonosor todos os reinos da Terra. E depois Ciro, que está lá, eu não lembro se é Daniel, ou se é Zorobabel, ou se é Neemias, eu estou falando aqui de cabeça, mas é um desses três personagens que está elogiando Ciro, que ele fala: Ciro é o rei dos reis, que o Altíssimo Deus de Israel te deu todos os reinos da terra, dando a entender que Ciro tinha um grande império, um império muito poderoso. Então eu pergunto, quando que o diabo teve um império poderoso para ele ter todos os reinos da terra? Cadê o registro? O diabo, Satanás, Lúcifer, agora ele governa dos Estados Unidos ao leste europeu. Cadê o registro? Não tem, pessoal. Todos os reinos da terra é uma referência a reis humanos, como Nabucodonosor ou Ciro. Vocês podem ver na sua Bíblia. Eu esqueci de anotar o versículo, mas se eu lembrar eu coloco aqui na tela do vídeo para vocês verem, tá bom? E outra, por que o diabo estaria oferecendo para Jesus uma coisa que só Deus poderia dar? Ou o diabo é muito burro, ou ele está subestimando a inteligência de Jesus. É o mesmo que alguém me tentar assim: Ronaldo, se você fizer o que eu quero, eu te dou o canal Analisando as Escrituras. O canal Analisando as Escrituras já é meu. Não tem como eu ser tentado por uma coisa que já é minha. Não faz o menor sentido. Agora, por que tem essa passagem então na Bíblia? Te darei todos os reinos da terra se prostrando me adorar. É porque o Messias prometido, nas Escrituras do Velho Testamento, o Messias, ele deveria ser rei. Deveria reinar em Israel. Eu já mostrei aqui alguns vídeos para vocês, o Messias tinha que ser rei. Ele tinha que governar Israel. Ser um rei. Então o Messias, quando viesse, ele ia ser o rei automaticamente. Ele ia ter o quê? Todos os reinos da terra. Não o planeta inteiro, como as pessoas pensam, mas ele ia ter um grande império. Ele ia governar Israel e fazer Israel ser grande, como era na época do rei Davi, do rei Salomão, etc. Então aqui, dar-te-ei os reinos da terra, era que se Jesus aceitasse a missão dele de ser o Messias, como foi prometido no Velho Testamento, ele ia ter todos os reinos da terra e seria adorado por aquelas pessoas. É isso que o autor está informando. Então ali não é um ser espiritual que está ali batendo um papo com Jesus. É o próprio Jesus refletindo. Mas se eu for o Messias, conforme as profecias do Velho Testamento dizem, eu vou ser adorado, eu vou ser um rei de Israel, e eu vou ter todos os reinos da terra, como Deus deu para Nabucodonosor e para Ciro. Aí eu vou ser um grande rei como esses aqui foram. Só que aí ele pensa: não, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e a ele prestará culto. O que ele quer dizer? Eu não quero ser esse Messias. Eu só vou adorar a Deus e só ele que eu vou prestar culto. Senão eu vou acabar sendo adorado pelas pessoas. Ironicamente, ele é adorado hoje pelos cristãos. Mas não era a vontade dele. Tem até uma música interessante do Raul Seixas, né? Que é baseada num livro que chama-se O Messias Indeciso. Onde ele termina a música com uma frase assim: que jamais quis ser adorado. Procurem que vocês vão gostar, que é mais ou menos isso. E a outra tentação, que Mateus e Lucas inverte, é quando o diabo leva ele para o pináculo do templo e fala: pula-te daqui para baixo, que o Deus mandará anjos para te ampararem. Os anjos já não estavam aqui com ele, pessoal? Servindo a Jesus? Não faz o menor sentido, né? Mas o diabo faz essa tentação para Jesus, e a Jesus fala: não tentarás ao Senhor teu Deus. O que ele quer dizer? Eu não vou fazer algo sobrenatural à toa, senão eu vou só estar tentando a Deus. Imaginou Jesus pulando lá de cima só para Deus ter que mandar anjos? Gabriel, manda a equipe lá correndo. Jesus ficou louco, corre lá. Aí se não dá tempo, Jesus se esborracha no chão. Não ia fazer o menor sentido. Então o que ele quer dizer ali é que ele não ia usar uma sobrenaturalidade para uma coisa à toa. Mas todas as tentações, a gente vê que é impossível ter um ser espiritual ali. Quer seja em Marcos, que só menciona que Satanás o tentava, podia ser o próprio Jesus. E nesses diálogos elaborados aqui por Lucas e Mateus não faz o menor sentido. As três tentações, o diabo está oferecendo para Jesus coisas dele mesmo. Ó, transforma essa pedra em pão. Era o próprio Jesus que estava com fome. Era ele mesmo se sentindo tentado a fazer um milagre. Olha, eu vou te dar os reinos da terra. Os reinos da terra é de Deus. O diabo não tem nenhum reino da terra para dar para ninguém. Só se esse ser espiritual fosse muito burro para oferecer para Jesus algo que já era dele. Era só ele virar o Messias e pronto, ele ia ter todos os reinos da terra. Ia ser o rei de Israel, ia cumprir todas aquelas profecias do Velho Testamento. Mas não tem nenhum ser espiritual aqui. Tá bom, pessoal? E para finalizar, essas duas tentações aqui de Mateus e Lucas, eles tomam de Deuteronômio e uma vem de um salmo, tá? Eu já fiz um vídeo uma vez com captura de tela sobre isso, então quem quiser, dá uma olhadinha aí, a tentação de Jesus. Tá numa outra playlist aí também chamada Análise Crítica, tá? Mas eu acho que ficou claro aqui, né, pessoal? Que o diabo está oferecendo para Jesus aquilo que já seria dele. Então não é um ser espiritual que está aqui tentando Jesus, é o próprio Jesus meditando e refletindo se ele deveria ser o rei de Israel
o Messias, como as profecias prometiam, ou se ele deveria ser o Messias espiritual, pregar valores espirituais, amar os inimigos, dar outra face, etc. e tal. Era isso que ele estava refletindo nesse tempo que ele ficou lá com fome, tá? E só Mateus e Lucas que falam que ele estava com fome. Marcos diz que ele estava sendo servido. Então, quer dizer, de onde que Mateus e Lucas tiraram isso? Que ele teve fome e teve esse diálogo? Eles colocaram propositalmente no texto. Mas Marcos não informa nada disso. Marcos fala que ele estava só refletindo, tentado por Satanás, que deveria ser ele mesmo, e estava sendo bem servido. Tá bom? Acho que deu para entender, né, galerinha? Bom, pessoal, quem gostou, comenta aí o que achou, dá um like no vídeo, tá? O YouTube, infelizmente, ele depende de engajamento, tá? Se você não tem engajamento, você não consegue ter maior alcance dos vídeos. Então eu sei que é chato pedir em todo vídeo, mas quem puder, dá um like aí que você vai ajudar a aumentar a atividade e o alcance, tá bom? Obrigado a todos que assistiram, paz a todos.